gente terminou o capítulo aí das dermatites de interface, esse resumo, essa visão em geral das principais entidades. E agora a gente vai entrar no padrão vésico-bolhoso, se caracteriza pela lesão dos elementos de ligação. Esses elementos de ligação tanto podem ser intraepidérmicos, os desmossomos, quanto da região da interface, os hemidesmossomos, que ligam os queratinócitos basais na membrana basal, ou outros elementos da membrana basal, levando ao que a gente chama de clivagem. Tá? Então, o aspecto morfológico mais importante do padrão vésico-bolhoso é a clivagem, que a gente já vai ver o que é. E essa clivagem pode ser intraepidérmica ou subepidérmica, dependendo de qual elemento de ligação está havendo a lesão. Aqui a gente tem uma representação esquemática dos queratinócitos ligados pelos desmossomos, que são, então, os elementos intraepidérmicos. Os principais componentes dos desmossomos são as proteínas desmogleína, desmocolina, proteínas do grupo das Z-caderinas, tubulares, transmembrana, que fazem ligação e comunicação intercelular. Também são importantes a desmoplaquina e a placoglobina, que ficam nesta região que realmente é uma placa que é transfixada pelas proteínas tubulares. Então, uma lesão no desmossomo vai levar a uma clivagem dentro da epiderme que pode se dar em qualquer nível. Ela pode ser superficial ou ela pode ser logo acima da camada basal, como esse caso que a gente está vendo aqui. Então, aqui você tem no assoalho, a parte de baixo da bolha, é formado por queratinócitos basais, e o teto da bolha é formado pelo restante da epiderme. E aqui a gente já vê esses queratinócitos que perderam os seus desmossomos e se tornaram células acantolíticas. Nesse outro esquema, a gente tem a representação do queratinócito basal e o seu hemidesmossomo, que é formado pelas duas proteínas 230, localizada mais acima, e a BP180, localizada um pouquinho mais abaixo, junto às integrinas, e que vão fixar, então, os desmossomos na lâmina densa, cujo principal elemento é o colágeno 4. Aqui a gente tem também como um elemento importante da lâmina densa a laminina 5. E na sublâmina densa, as fibrilas de ancoragem, que são o colágeno, basicamente o colágeno tipo 7. Todas essas proteínas que a gente está citando, tanto as desmossômicas, quanto essas proteínas do hemidesmossomo e esses outros elementos da região da membrana basal, podem funcionar como autoantígenos. A gente tem um grupo importante dentro do padrão vésico-bolhoso, que é o grupo da maioria das doenças, que são doenças autoimunes, doenças onde você vai ter a produção de anticorpos contra esses elementos que a gente acabou de citar. Quando eu tenho uma lesão do hemidesmossomo ou da região da membrana basal, eu vou formar, então, uma clivagem que leva a uma bolha subepidérmica, em cujo assoalho encontraremos a derme superficial. Então, essas bolhas subepidérmicas tendem a ser bolhas tensas, cheias de líquido, ao passo que as bolhas intraepidérmicas são bolhas flácidas, bolhas que sofrem um processo de erosão com facilidade. Bom, dentre as doenças que acontecem pela lesão do desmossomo, a gente vai ter aqui os pênfigos. Tá? Então, essas doenças, onde eu tenho o mecanismo da formação da bolha, é a acantólise, a lesão do desmossomo, elas se chamam pênfigos. Tá? Então, a acantólise, que são esses queratinócitos arredondados que perderam a sua configuração espacial poligonal, perderam o desmossomo, tornam-se células arredondadas com núcleos piquinóticos ou vesiculosos, e que são chamadas, então, de células acantolíticas. Por quê? Essas células morreram, elas perderam totalmente a sua forma aí de nutrição celular.
e elas são o reflexo da lesão desmossômica, da perda do desmossomo. Os principais tipos de pênfigos mais comuns são o foliáceo e o vulgar. E a gente tem esses outros três tipos, o paraneoplásico, o pênfigo purigiá e o pênfigo herpetiforme, que são um pouco menos frequentes. E a característica desses outros pênfigos é que o processo acantolítico muitas vezes não é tão evidente quanto no vulgar e no foliáceo. Lembrando que a gente tem também uma forma de pênfigo induzido por droga, que é exatamente igual, né? Ele copia o pênfigo foliáceo ou vulgar, principalmente o pênfigo vulgar, não tendo nenhuma diferença, nem histológica, nem do ponto de vista da imunofluorescência ou mesmo clínica. Tá? Então, aqui a gente vê com maior detalhe os queratinócitos acantolíticos e que, portanto, são o marcador morfológico dos pênfigos. Quando eu pego um paciente que tem uma dessas bolhas flácidas, eu posso fazer um exame citológico através de um raspado. Eu colho ali com bisturi um pouquinho do material da lesão, coloco numa lâmina e submeto a uma coloração, que pode ser a tionina, por exemplo, e a gente vai ter, então, as células de Tzan, que são essas células que nada mais são do que queratinócitos acantolíticos. Tá? E eu estou falando isso daqui porque já foi, né, tema de questão do TED, né, uma questão aí falando sobre as células de Tzanck. O pênfigo foliáceo. No pênfigo foliáceo, a gente vai ter uma clivagem acantolítica superficial, né? Então, que vai se dar nas camadas mais superficiais, geralmente a partir do terço superficial da camada espinhosa, tá? Então, levando a bolhas extremamente flácidas que sofrem erosão com facilidade, está aqui o quadro clínico. Né? Então, o pênfigo foliáceo ele tem a sua forma clássica e tem a sua forma endêmica, que é o fogo selvagem. Então, nessa doença, o autoantígeno vai ser a desmogleína 1, cuja distribuição é em toda a epiderme, porém com predomínio nas camadas mais superficiais e, por isso, a tendência a essa clivagem bem superficial. Tá? Então, aqui a gente observa dentro da cavidade da bolha os queratinócitos acantolíticos presentes aqui também no assoalho da bolha. Como nessas doenças, né, do padrão vésico-bolhoso é muito comum a etiologia autoimune, nesse grupo de doenças a gente vai utilizar a imunofluorescência, tá? Eventualmente para diagnóstico diferencial, até mesmo para comprovar o diagnóstico de algumas dessas doenças, tá certo? No caso do pênfigo foliáceo, o padrão da imunofluorescência direta, né, aquela que é feita com a pele do doente, a gente vai encontrar um padrão que a gente chama de intercelular. Né? Então, a positividade ao redor de todos os queratinócitos, da IgG. A gente também vai encontrar esse mesmo padrão com C3, né, que também pode estar presente, e em 75% dos casos de pênfigo, a gente também vai encontrar anticorpos circulantes e, portanto, tem a possibilidade eventual de se fazer uma imunofluorescência indireta. O pênfigo vulgar, também a gente vai encontrar um anticorpo antidesmogleína, no caso, a desmogleína 3. Então, a bolha, ainda que flácida, ela é um pouco mais profunda e, portanto, a clivagem ela se dá logo acima do queratinócito basal. Então, a gente vai chamar essa bolha do pênfigo vulgar de bolha suprabasal ou bolha suprabasilar. O queratinócito basal vai continuar aderido, né, aqui na membrana e na derme. Por quê? Porque aqui eu não tenho anticorpos contra elementos do hemidesmossomo ou elementos da membrana basal. O anticorpo é só antidesmogleína 3. Na imunofluorescência, o padrão vai ser exatamente o mesmo do pênfigo foliáceo, né? Então, é um padrão de IgG intercelular. Na imunofluorescência direta, que, quando utilizada, é a indicada. Bom, o pênfigo paraneoplásico, né, embora seja uma forma de pênfigo um pouco mais rara, a gente vai dar uma atenção especial porque ele um tema recorrente nas provas do TED. Tá?
Então, ele se caracteriza, né, como o nome já diz, ele vai aparecer no contexto de neoplasias, tá? Principalmente neoplasias de origem linfocitária, tá? Então, linfomas não Hodgkin, leucemia linfocitária crônica e também neoplasias linfóides benignas, como o tumor de Castleman. Menos frequentemente, a gente vai encontrar associado a sarcomas e timoma. Tá? Então, o pênfigo paraneoplásico não está associado com neoplasias epiteliais, com carcinomas, essas neoplasias sólidas. Tá? Então, é linfoma, sarcomas e timoma, certo? Ou neoplasias linfóides benignas. Tá? Quadro clínico do pênfigo paraneoplásico são lesões polimórficas, então não vai encontrar só lesão bolhosa, a gente vai encontrar lesões de padrão liquenoide, vai encontrar lesões na mucosa oral de padrão Steven Johnson-like, né, essas lesões exuberantes na mucosa oral, então elas são polimórficas, elas aparecem, podem preceder a neoplasia. E por que elas acontecem? Tá? Então, tem algumas teorias. Né? Então, a mais aceita é que você tenha uma reação cruzada de anticorpos antitumorais, mas também tem a possibilidade, né, de, por se tratar em sua maior parte de neoplasias de origem linfóide, tem a possibilidade dessa própria neoplasia produzir esses anticorpos. Né? Então, o fato é que no pênfigo paraneoplásico haverá uma grande quantidade de anticorpos circulantes, tá? Anticorpos que vão ter como alvo as plaquinas citoplasmáticas, então aquelas proteínas do desmossomo, da placa do desmossomo, tá? A desmoplaquina e a placoglobina, as desmogleínas 1 e 3, tá? E como você tem anticorpos circulantes, é razoável se pensar que você faça a imunofluorescência indireta utilizando o soro do paciente, tá? E no caso do pênfigo paraneoplásico, um substrato que se usa é a bexiga de rato, onde a gente vai ter o IgG reativo em cerca de 70% dos casos, um padrão também intercelular. Tá? A imunofluorescência direta também vai ser positiva para IgG e C3, tanto na epiderme como também na região intercelular, tá? E na região da membrana basal. Tá? Então, a gente vai ter também na região da membrana basal. Isso porque no pênfigo paraneoplásico você vai encontrar alguns anticorpos contra elementos da membrana basal também. Tá? Assim como o quadro clínico é polimórfico, a lesão histológica ela também não vai ser puramente acantolítica. Tá? A gente vai ter no pênfigo paraneoplásico elementos de dermatite de interface, com lesão do queratinócito basal, borramento da interface por infiltrado inflamatório misto e também a cantólise. Né? Então, vai ter a cantólise, né? Senão não posso chamar de pênfigo, né? Se eu não encontrar a cantólise, morfologicamente eu não vou ter como suspeitar do pênfigo, tá certo? Então, vai existir a cantólise, a clivagem, que geralmente é suprabasal, mais profunda, tá? Mas também esse padrão aí de interface, o que é compatível com aquele perfil dos anticorpos encontrados nesta doença. A gente vai partir agora para as doenças bolhosas subepidérmicas, começando aqui com o pemfigoide bolhoso. Então, como esperado, né, a bolha subepidérmica é uma bolha tensa. A derme está no assoalho, tem extravasamento de plasma, eventualmente até hemorragia dentro dessa bolha. E vai ter uma coisa que a gente não falou até agora, porque não era muito importante nos pênfigos, mas aqui é importante. A gente vai ter a presença de células inflamatórias dentro destas bolhas. Tá? E aqui vai ser importante a gente determinar qual o tipo de célula inflamatória, porque vai haver correlação entre o tipo de célula inflamatória e a etiologia da bolha, tá certo? Então, pemfigóide bolhoso são bolhas tensas, tá? Bolhas disseminadas, geralmente muito pruriginosas, compromete indivíduos mais idosos, né? Então, as doenças bolhosas, em geral, são de indivíduos mais idosos. E como é que vai ser a histologia do pemfigóide bolhoso? Ele tem
Principalmente a formação de bolhas ricas em eosinófilos, tá? Então, a bolha mais frequente no pemphigoide bolhoso é uma bolha rica em eosinófilos. O outro tipo comum é uma bolha rica em neutrófilos. Então, são os dois tipos principais. Porém, a gente tem também uma outra possibilidade, que é menos frequente, que é a chamada bolha paucicelular. É uma bolha subepidérmica onde eu tenho uma pobreza tanto, né, de fluidos quanto de elementos celulares. Então, eu tenho essas três possibilidades de bolhas aí no pemphigoide bolhoso, sabendo que mais em cerca de 60%, 70% dos casos, a gente vai ter essa bolha rica em eosinófilos. Qual que é, então, o autoantígeno no pemphigoide bolhoso? Então, aqui você vai encontrar anticorpos da classe IgG contra a proteína 180 e 230, ou seja, contra os elementos do M-desmossomo que vão ficar ali em cima na lâmina lúcida, tá? Acima da lâmina densa, onde tem o colágeno 4. Então, BP 180, 230, pemphigoide bolhoso. Tá? Então, quando eu faço a imunofluorescência direta, eu vou encontrar o que a gente chama de um padrão linear de IgG e C3 aqui ao longo da membrana basal, tá certo? Tem uma técnica que a gente pode fazer da imunofluorescência indireta que chama Salt Split Skin. Então, eu pego lá o meu substrato conhecido, geralmente pele de prepúcio, e submeto essa pele a um procedimento que vai levar à formação de uma bolha, né, uma bolha artificial, eu que vou lá produzir essa bolha, na qual eu jogo, tá, a lâmina lúcida para o teto da bolha, e aqui no assoalho da bolha a gente vai continuar com a lâmina densa e a sublâmina densa. Tá? Então, quando eu faço a imunofluorescência indireta no pemphigoide bolhoso, eu vou encontrar uma reatividade no teto da bolha, tá certo? Por quê? Eu joguei a lâmina lúcida lá para cima, o M-desmossomo foi todo lá para cima, tá certo? Então, a gente já vai ver por que isso é importante, porque também é uma questão aí com uma certa recorrência nas provas de título, tá? Tem uma doença que faz o diagnóstico diferencial com o pemphigoide bolhoso, que é a epidermólise bolhosa adquirida. Você tem a formação de bolhas tensas em áreas de atrito, tá? E no caso da epidermólise bolhosa adquirida, o autoantígeno é o colágeno 7, que fica lá embaixo na lâmina subdensa, tá? Ao sublâmina densa. Por que isso é importante a gente saber? Porque as formas histológicas da epidermólise bolhosa adquirida são exatamente as mesmas do pemphigoide bolhoso. Eu posso ter uma bolha subepidérmica rica em eosinófilos, eu posso ter uma bolha subepidérmica rica em neutrófilos e posso ter uma bolha subepidérmica paucicelular. Então, tudo isso pode acontecer na epidermólise bolhosa adquirida. Então, eventualmente, eu vou precisar fazer um diagnóstico diferencial na imunofluorescência. Se eu fizer a imunofluorescência direta, eu não vou conseguir esse diferencial, porque aqui também eu vou encontrar IgG e C3 ao longo da membrana basal padrão linear. Porém, quando eu uso o Salt Split Skin, como esse anticorpo ele é contra o colágeno 7, eu vou encontrar a reatividade, olha aqui, estou vendo a linhazinha positiva, aqui no assoalho da bolha, tá? Então, eu joguei lá para cima o M-desmossomo e a lâmina lúcida, aqui embaixo, a sublâmina densa permanece aqui, tá certo? Então, a positividade, né, no Salt Split Skin da epidermólise bolhosa adquirida se dá no assoalho da bolha, porque o autoantígeno é o colágeno 7. Outra doença que é importante, que é recorrente no TED, é a dermatite herpetiforme. Tá? Então, ela recebe esse nome pelo quadro clínico, né, semelhante às bolhas de origem herpética, né, então são bolhas agrupadas e que aparecem associadas à doença celíaca.
tá? Então, é uma dermatite vésico-bolhosa associada à doença celíaca, onde eu vou ter uma clivagem subepidérmica e o anticorpo é contra uma antitransglutaminase, que é, na verdade, uma enzima que fica ali situada, ela fica tanto intraepidérmica quanto ali na camada basal, é uma transglutaminase tecidual, tá? E que no caso você vai ter a produção desses anticorpos, tá? Antitransglutaminase, por conta do processo inflamatório, que a metabolização anômala ali da gliadina, né? O reconhecimento anômalo da gliadina como um corpo estranho, acaba levando a um processo inflamatório na mucosa intestinal, que vai culminar com a formação de anticorpos antitransglutaminase. E aí também você vai ter essa reação de anticorpos da classe IgA, tá? Então, aqui no caso são anticorpos IgA, eles também vão reagir com a transglutaminase epidérmica, então levando à formação dessa bolha subepidérmica. Tá? Na imunofluorescência direta, o padrão é bem característico, né? Depósitos de IgA granular ao longo da membrana basal, então são agrupamentos aqui de depósito granular, não vai formar aquela linha, tá? São grânulos. E também, histologicamente, a doença é bonitinha, bem característica. Ela forma uma bolha que é chamada de loculada, tá? Então, porque não é aquela bolhona, né, com uma única cavidade. Você vai encontrar vários locos, várias pequenas cavidades na bolha da dermatite herpetiforme. E outra característica fundamental é que ela é uma bolha neutrofílica. A gente vai encontrar os chamados microabscessos suprapapilares, que são esses agregados de neutrófilos que ficam na papila dérmica, nesses pequenos locos de clivagem subepidérmica, tá? Então, neutrófilos, microabscessos suprapapilares. Então, tudo isso que a gente falou é o clássico da dermatite herpetiforme, tá certo? Acontecem casos também onde eu tenho eosinófilos junto aqui com os neutrófilos, tá? Então, isso é só para vocês saberem que isso pode acontecer, não é o clássico, né? Então, mais clássico da dermatite herpetiforme. Falou em dermatite herpetiforme, tem que pensar em neutrófilo, microabscesso suprapapilar e bolha multiloculada. Então, aqui a gente vê com maior detalhe, tá? Os neutrófilos aqui formando esse abscesso suprapapilar. Tem uma outra doença vésico-bolhosa subepidérmica que a gente vai encontrar imunoglobulina da classe IgA, que justamente se chama dermatose por IgA linear, tá? Porque o padrão aqui na imunofluorescência direta é um depósito linear de IgA ao longo da membrana basal, certo? É uma doença que tem uma forma da infância e uma forma no adulto, pequenas bolhas tensas, que na infância tende a se agrupar na região da face, ao redor da boca, ao redor dos olhos, e no adulto ela compartilha características da dermatite herpetiforme e do pemphigoide bulhoso. Na dermatose por IgA linear, você vai encontrar anticorpos contra os antígenos 180 e 230, né, o antígeno 1 e 2, PB, antígeno 1 e 2, ou seja, elementos do M desmossomo. Porém, a gente pode encontrar também anticorpos contra o colágeno tipo 7. Isso é raro, tá? Raramente, mas também pode acontecer. De forma que, quando você faz a imunofluorescência indireta pelo salt split skin, você vai encontrar depósito de IgA tanto no teto, tá? Quanto no assoalho da bolha. Pode acontecer de você encontrar raramente nas duas posições, tá certo? Então, isso já deu um problema, uma prova do TED, que tinha uma questão que a foto, se não me engano, a foto mostrava positividade em cima e embaixo, enfim, foi uma questão polêmica, mas isso é fato, tá? Alguns casos de IgA linear, você vai encontrar anticorpos contra elementos do M desmossomo e contra o colágeno tipo 7. A morfologia da bolha, ela é uma bolha neutrofílica, tá? Então, uma bolha que lembra a bolha da dermatite herpetiforme. Geralmente, ela não é loculada, tá? Então, uma bolha, um formato mais comum, né? Neutrofílica,
tá certo? É uma bolha que pode ter extensão para os anexos, você pode ter também clivagem ao redor dos folículos pilosos, né? Então, esse infiltrado neutrofílico também se estende a esses focos de clivagem, tá certo? E, na dúvida, você faz a imunofluorescência, né, para diferenciar tanto da dermatite herpetiforme quanto do pemphigoide bolhoso. A imunofluorescência, aí, nesse caso, é bem característica, mostrando o depósito linear de IgA. Então, aqui no maior detalhe, a gente vê o teto, né, da bolha formada por toda a epiderme, plasma, né, líquido, bolha tensa, e aqui numerosos neutrófilos dentro da cavidade da bolha, né, na dermatose por IgA linear. Tá? Aqui a gente tem um quadrinho, né, esse quadrinho ele sintetiza bem aí todas as doenças imunológicas e os seus respectivos autoantígenos, qual a estrutura exata, a localização desse autoantígeno, né? Se ele está no hemidesmossomo, na lâmina lúcida, na lâmina densa, em que local ele está, a que estrutura corresponde, qual a categoria, se é IgA, se é IgG, tá certo? E aqui faltaram duas doenças a gente falar, que eu vou só citar, né? Como isso aqui é um resumo, não vai dar para se estender muito sobre elas. É o pemphigoide cicatricial, né? Ou então o pemphigoide mucoso, né? Das membranas, onde você vai ter bolhas ricas tanto em neutrófilos quanto em mononucleares, e a característica desse pemphigoide é o comprometimento, né, das mucosas, principalmente mucosa ocular, mas também mucosa oral, tá? E a formação de cicatrizes. Então, é muito grave porque pode levar a cicatrizes aí em regiões críticas, como o globo ocular. E pemphigoide gestacional, né, onde você vai ter lesões durante a gestação, bolhas tensas, extremamente pruriginosas e rica em eosinófilos. Tá? Lembrando que nessas duas doenças, os autoantígenos também estão ali no complexo do hemidesmossomo, né, na região da lâmina lúcida. E a gente vai citar aqui só mais uma doença bolhosa, né? No caso, uma doença metabólica, que é a porfiria cutânea tarda. Você tem aqui no quadro clínico lesões bolhosas em áreas expostas, né, que são desencadeadas por exposição solar também. É uma doença que acontece pela deficiência parcial da atividade enzimática da uroporfirinogênio decarboxilase, que pode ser dada ou adquirida, e que, independente dela ser dada ou adquirida, ela precisa de fatores desencadeantes. Então, por exemplo, álcool, hepatite C, uso de estrógenos, e esses fatores desencadeantes geralmente estão associados com algum tipo de lesão hepática. Tá? Ela também dá uma bolha bastante característica, é uma bolha paucicelular, a gente não vai encontrar filtrado inflamatório dentro dessa bolha, né? Então pode remeter às bolhas, né, da epidermólise bolhosa adquirida ou do pemphigoide bolhoso forma paucicelular, mas ela tem duas características importantes. Tá? Primeiro, que um assoalho da bolha ele tem esse aspecto, né, que é mais do que ondulado, né, um aspecto que a gente chama de festonado, né, porque tem todos esses pequenos brotamentos de epiderme fazendo como se fosse, né, uma cianinha que antigamente se usava nas roupas, daí o nome festonado. Nessa bolha vai existir também, né, um depósito de material PAS positivo ao redor dos vasos e também no interstício da derme, tá? E é um material que é depositado por conta da deficiência enzimática. Então, tem um espessamento da parede dos vasos, os vasos ficam armados, e quando eu faço a coloração pelo PAS, essas paredes estão espessadas por esse material. Tá? No caso da porfiria cutânea tarda, a imunofluorescência, né, a gente pode pensar, bom, a doença não é imunológica, então a imunofluorescência vai ser negativa. Na verdade, ele tem um padrão de imunofluorescência que mostra fibrinogênio, complemento, ao redor dos vasos e também um pouco na membrana basal,
Porque essa alteração na parede dos vasos leva a um extravasamento desses componentes, fibrinogênio e algumas imunoglobulinas, tá certo? Então, a imunofluorescência aqui, ela não é totalmente negativa, tá? Mas ela foge dos padrões que a gente vai encontrar nas doenças autoimunes, né? Então, eventualmente, cabe aí também um diagnóstico diferencial, né? A imunofluorescência não vai ser inútil sobre esse aspecto, tá certo? E aqui, então, mostrando o PAS, né, que é importante no diferencial. Bom, terminamos aqui o grupo das doenças vésico-bolhosas. Vamos entrar, então, agora no compartimento dérmico, começando pelo padrão granulomatoso.